No vídeo de hoje, eu vou bater um papo com meu grande amigo Alberto Martin sobre comunicação. Mas não é uma comunicação qualquer, não. Nós vamos falar sobre a comunicação que influencia, que gera resultado. Vem comigo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal O Hipnotista. Meu nome é Thiago de Paula e você está em mais um vídeo da playlist Entrevistas Hipnóticas. São vídeos com as lives que fizemos durante a pandemia em 2020, com profissionais das mais diversas áreas. Assuntos incríveis que eu tenho certeza que você vai gostar e tirar muito proveito. E antes da entrevista de hoje, lembra aí dos 5 passos para que o YouTube te entregue em primeira mão todos os vídeos que postamos aqui no canal, com conteúdos exclusivos e de extrema qualidade. Siga a gente, clica no sininho, deixa o seu joinha, coloca alguma coisa nos comentários, qualquer coisa, e manda o link deste vídeo para uma pessoa ou para um grupo de WhatsApp. O YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo e te entrega os nossos vídeos e você ainda ajuda o nosso trabalho. É de graça, é rápido, nem vai pausar esse vídeo aqui. Vai lá agora, faça tudo isso. Mas agora sim, Alberto Martin, ou simplesmente Albertinho, para os amigos, é um grande querido. Especialista em PNL e grande estudioso da comunicação, ele é o criador do método Linguagem de Influência, onde ensina pessoas ao redor do mundo a se comunicarem de maneira mais assertiva. O que o Alberto fez foi juntar um monte de técnica maravilhosa da psicologia, hipnose, PNL e colocar junto com um toque de gênio que só ele poderia dar. Pegar o que realmente funciona, ensinar de um jeito que realmente funciona e que você pode aplicar tudo no seu dia a dia de forma rápida, com resultados reais. Um método intuitivo, de fácil aprendizado, de fácil aplicação e que vai trazer resultados surpreendentes na sua vida. Afinal de contas, quem não comunica se estrumbica, já dizia o gênio e saudoso Chacrinha. Mas então vem comigo, confira na íntegra essa maravilhosa live que eu fiz com Alberto Martin e se surpreenda com o poder da linguagem de influência. No final, eu volto para me despedir. Fala, jovem! Ô, meu jovem! Alberto, sabe que eu pratico esse seu jovem faz um bom tempo, cara. E é igual quando eu morei na Indonésia e tentei aprender indonês, cara. Não sai. Por favor, de novo. Fala, jovem! Pronto. Deixa eu aproveitar para te dizer o seguinte. Eu tô vendo a interação do pessoal no chat, tô vendo linguagem de influência, arte de se comunicar bem, tô vendo fixado. Eu também não sei fazer, mas não consegui, mas você sabe. Você só não sabe que sabe. Pronto. Cara, eu não tô vendo, mas se tá fixado, beleza. E eu só tô vendo a primeira pergunta e eu não tô conseguindo expandir. Na hora que eu expando o chat, a sua telinha fica pequenininha. Eu acho que é alguma mudança. Nossa, o cara é igual o goleiro do Vasco, disse Caico. É melhor você não ter acesso aos comentários. Deixa que então, eu mesmo... Pronto, já voltei aqui para a tela grande. Tem hora que é melhor. Bora lá. Fala, pessoal, muito bem. Albertinho, cara, primeiro eu queria agradecer demais por ter aceitado o convite. Tá certo que eu fiz o convite ao vivo, você deve ter ficado sem jeito, teve que aceitar esse convite, mas, cara, de qualquer jeito, vai ser um prazer bater esse papo com você. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Espero realmente que a gente consiga transmitir conhecimento para o pessoal. O negócio é justamente isso. Eu não gosto de live, bate-papo. Eu gosto de entregar conteúdo sempre para que vale a pena o pessoal ter entrado e escutar a gente um pouco. Entrou Paulo Júnior, Cristina Portugal, Marcos Marangon, o Caico Antunes, Conceição Loira, um monte de gente, Alessandra Belter. Enfim, vamos pro jogo. Um monte de gente. Clica no aviãozinho aí e manda essa live para mais um monte de gente, porque vai entrar mais um monte de gente e vai ficar mais legal. O Alberto adora gente, então adoro. Vamos embora. Alberto, vamos fala lá, um pouquinho aí da sua trajetória rapidamente, e pensando principalmente no assunto da linguagem de influência, e aí depois a gente vai trocando essa ideia. Tá certo, Thiago. Obrigado. O que acontece? Eu não me considerava um bom comunicador, e não era mesmo. Eu fiz muita bobagem, destruí muito relacionamento,
E um dia me apresentaram a programação neurolinguística, que é a minha escola principal, é a que me ajudou a entender as coisas. Dentro da PNL, existem vários assuntos. Um deles é o metaprograma. Eu não gosto de usar o termo metaprograma, porque muita gente não entende, eu mesmo não entendia no começo. Eu prefiro usar essência comportamental. Então, quando você entende as pessoas na essência do comportamento que está se apresentando naquele momento, você consegue saber os processos internos. Pronto. Uma vez que você conhece os processos internos, fica muito mais fácil selecionar estruturas linguísticas para ter rapport, para ter sintonia. E a conversa, ela entra num outro nível. Quando eu comecei a perceber isso, quando eu comecei a trabalhar nisso, ou seja, dentro da PNL, o que eu gosto de fazer é trabalhar a comunicação. PNL, a própria hipnose, é muito grande, é muito amplo. Dá para usar para muita coisa. Desde terapia, alta performance, auto-hipnose, dá para um monte de coisa. Eu preferi selecionar um assunto que eu precisava melhorar. E foi isso que eu fiz dentro da PNL. Então, o que é a linguagem de influência? Aliás, embora você não tenha perguntado isso claramente, deixa eu aproveitar para dizer o seguinte. O pessoal normalmente conhece o Milton Erickson, o pessoal que estuda a PNL e a hipnose, Milton Erickson. O Milton Erickson foi o precursor da linguagem de influência. Só que ele usava a linguagem de influência de maneira diferente que eu uso hoje. Como que ele faz? Era muito mais metafórico, ou seja, ele contava muito mais metáforas e histórias, e ele usava uma linguagem mais ampla, o contrário de específica, inespecífica. E a própria pessoa, o interlocutor, eu vi um tchauzinho aqui. Deve ser seu. Agora que eu aprendi como é que dá o tchau aqui nessa nova interface. Foi mal. Pronto. Então, de maneira geral, essa forma como ele usava, ela é muito boa e muito ampla. Eu não uso dessa forma. Eu prefiro entender os padrões comportamentais atuantes no momento e escolher as melhores estruturas linguísticas. Então, em resumo, o que é a linguagem de influência? Espelhamento linguístico. Pronto. A Conceição Loira disse abençoada noite a todos. E o Marcelo Boto entrou, sejam todos bem-vindos. Eunária Rodrigues. Eu não sei porque aparece para mim em vez de aparecer para você. Agora eu estou vendo aqui, mas então a sua telinha está pequenininha. Inclusive agora o Douglas Assis acabou de adentrar ao recinto também. Grande Douglas. Agora, literalmente grande, né? O bicho é armário, né? 2 metros de altura, e você também. Volta um pouquinho. Vou te pedir, eu ia falar aqui, mas eu ia passar vergonha. Então fala especialista, né? Conta rapidamente assim um pouco PNL, talvez, não sei se todo mundo que está aqui vendo a gente conhece. Dá um resumão, se é que é possível resumir técnica tão né, complexa e vasta, mas dá uma pincelada aí no termo só para a gente prosseguir. Perfeito. Tereza, seja bem-vinda. Programação neurolinguística, ela surgiu da modelagem de pessoas excelentes. Não pessoas excelentes, pessoas que tinham habilidades em nível excelente. Então, alguns americanos, eu vou falar de americanos, não foram só eles, mas o que chegou para mim, a escola que eu estou mais habituada é a escola americana. Tá? Existe muita PNL na Rússia também. Enfim, o que chegou para mim foi Richard Bandler, John Grinder, modelaram Milton Erickson através da apresentação que Gregory Bateson fez. Bateson era amigo de Erickson. Erickson era um super terapeuta, um cara que tinha muito resultado linguístico. Não só ele, como Virginia Satir e Fritz Perls. Essas pessoas tinham resultados terapêuticos e despertaram a atenção dessas pessoas que queriam entender mais sobre excelência. Gregory Bateson, um antropólogo, um cientista comportamental também, semiólogo, um monte de coisas bacanas. O que ele fez? Apresentou, falou, olha, Erickson, tem 2 caras aí, 2 jovens que querem te conhecer. O Bandler e o Grinder modelaram os padrões linguísticos do Erickson e começaram a descrever isso. Então, o começo do jogo é a modelagem de alguém excelente. Pronto. PNL, portanto, menino, bebe água, respira fundo. PNL, portanto... Ainda bem com água, cara, esse que é o problema. Bebe café, pronto. Café você não engasga. Esse é cafezeiro. Pronto. O que acontece? Então, o que é a PNL?
é uma estratégia, é uma tecnologia de modelar comportamento, excelência, é um conjunto de técnicas, mas ela surgiu do mapeamento comportamental, do mapeamento da excelência. Basicamente, é isso. Pronto. Lindo. Maravilha. Você falou algumas coisas, Alberto, que eu fui pontuando aqui e eu queria comentar para você depois fazer a sua réplica aí. Primeiro, né, a PNL surge, então, desse processo de modelagem de pessoas excelentes. Mas é óbvio que essas pessoas elas eram excelentes em alguma coisa específica. Ninguém é excelente em tudo. Então, você pega o que a pessoa faz de melhor e tenta entender a parte da cognição profunda dessa pessoa, a nível inconsciente, como ela pensa, como ela sente, para que ela possa agir daquela forma excelente naquilo que ela é boa. E aí você, então, copia, né? E pode replicar o modelo mental para várias outras áreas. E aí vem uma coisa sensacional que eu queria muito que você falasse, Alberto. Você falou no início da sua frase, da sua fala, eu não era um bom comunicador. E esse cara agora, vocês estão vendo aí, o cara é excelente na comunicação. E aí, olha que boa notícia, dá para aprender. A gente não nasce excelente em alguma coisa, a gente se torna, às vezes natural, às vezes intuitivo, mas dá para fazer isso conscientemente. E o método da PNL, a hipnose e o método do Alberto, que ele vai falar um pouco mais agora, vai justamente nesse ponto. Então, você que está vendo a gente, pode se tornar excelente na comunicação, eficiente, eficaz e de persuasão. Perfeito. Então, vamos lá. Desculpa, não ouvi o finalzinho só. Falei besteira? Nada, tá perfeito. Você sabe das coisas, você é inteirado, você conhece PNL. O que acontece? Eu não era bom comunicador porque eu falava. Eu simplesmente falava. Mas então talvez eu fosse um bom falador. Nem isso eu era. O que aconteceu? Eu comecei a perceber que o que importa não é o que eu quero dizer, mas o que eu preciso dizer para comunicar. Pronto. Programação neurolinguística tem muito disso. E a linguagem de influência é um nome que eu dei para isso. Linguagem de influência é a habilidade de perceber comportamentos através de palavras-pista ou palavras-processo. Então, o que é uma palavra-processo? É uma dica que a pessoa revela através da fala e que indica quais são os processos internos que ela está experimentando. Em outra análise, existem comportamentos externos e comportamentos internos. O que a gente vê a pessoa fazer é o óbvio, é o externo. Só que existe a parte interna também. Como que a gente consegue descobrir isso? Ouvindo e observando as pessoas. Portanto, quando alguém começa a falar e você conhece os programas, os metaprogramas que eu chamo de essência comportamental para facilitar, você é capaz de entender o que ela está pensando, como ela elabora, e aí você seleciona as estruturas. Então, por que eu acho tão poderoso? Por que é tão poderoso? Porque eu não estou falando, eu estou mapeando, ouvindo. Eu costumo falar para os meus alunos, mapeia, conecta, fala no canal. Mapeia, conecta, fala no canal. É isso, não é o que eu quero dizer. É o que essa pessoa está mostrando, que naquele momento é o ideal para ela. É por isso que funciona. Então não é oratória, não é falar bonito. É falar o que precisa ser dito para encaixar no mundo da pessoa. E isso sim é treinável e existe material. Inclusive, eu estou com um livro escrito. Em breve eu vou lançar. Falta pouco. Muito bom, garoto. Muito trabalho e deu certo. Graças a Deus. Nossa. E faz sentido. Eu misturei, inclusive, elementos de hipnose conversacional, que é, metamodelo de linguagem. Quem não conhece? Pronto. O que é o metamodelo? É a forma de investigar as estruturas profundas, ou seja, o que a pessoa filtrou, dá para a gente resgatar. Como que a gente usa isso? Então a gente entende melhor o que a pessoa deixou de falar, coloca na frase, coloca na comunicação e quando volta, parece que você está lendo a mente da pessoa. É isso que eu ia falar agora, cara. Quando eu vi a sua apresentação lá do método, a sensação é essa, né? Falou, cara, antes de eu falar, você já está me respondendo o que eu ia te perguntar, ou então eu estava pensando justamente isso, e a sensação que isso gera é de um rapport extremamente profundo, né?
Justo. E aí, galera, o método desse camarada, se você colocar em prática, especialmente se você tem conteúdo aí, informação, conhecimento sobre hipnose e PNL, mas mesmo se não tiver, o negócio é muito bom. A sensação, sabe quando você sai de uma conversa e pensa assim, cara, o santo bateu, eu não sei o que rolou, mas gostei desse cara de graça. É isso que você vai começar a gerar conscientemente nas suas relações. É incrível. É incrível. Justo. Vou aproveitar para dizer, deixa eu revelar uma coisa que não tem nada a ver, mas que me ajudou demais. Eu fiz uma live esses dias e me ligaram 2 vezes e caiu a transmissão. Eu estou me achando muito esperto porque eu coloquei meu telefone no modo avião e eu liguei somente o Wi-Fi e está funcionando e ninguém vai me ligar. Então, saibam que é possível. E pronto, revelei, ó, bônus para vocês. Deu certo, tá dando certo. Muito bom. Fala, Diogão. O Diogão já colocou aí, cara, Alberto, para chegar nas gatinhas deve ser bom demais, hein? Eu não sei. Nem eu. Mas olha, eu sei sim. Eu sei porque funciona. O que acontece? Talvez você não consiga gerar impacto na entrada, porque precisa mapear comportamento. Então eu não vou conseguir te ajudar. Consigo também. Eu e o próprio Thiago, dá para ajudar pelo seguinte, eu passo e ele passa também segredos, não é segredo, vamos abrir, né? Comunicação não verbal. Então como é que você chega numa pessoa? Depende muito do que você quer transmitir. Mas, via de regra, é importante transmitir confiança. Quando você chega confiante, não arrogante, mas seguro, chega seguro e começa a ouvir, aí é o nosso jogo. Qual? Quando você começa a ouvir as pessoas e sabe o que ouvir, não é ouvir infinito. Ela vai começar a falar, sei lá, de uma viagem que ela fez com a sobrinha. Bom, isso também é bacana. Mas o ponto é, existem detalhes, existem informações que vão seguramente te aproximar do teu objetivo. Por quê? Porque quando você sabe o que a pessoa valoriza, o que a coloca em ação, como ela toma decisões, como ela elabora as respostas que vai dar, como ela pensa de maneira geral, você começa a falar com a pessoa e o santo bate, como falou o Thiago. Esse é o objetivo, é fazer com que a pessoa se sinta confortável. Em última análise, eu gosto de dizer isso para os alunos, a linguagem de influência nada mais é do que baixar a resistência comunicativa. É fazer com que a pessoa não precise pensar. Você vai ser tão suave com ela que a conversa é melhor, é mais agradável. Então, sim, usar para relacionamento é bom? Bom demais. Não só para chegar nas gatinhas, como disse, mas para preservar o relacionamento. Já casou? Então agora o seu trabalho é outro, é seduzir todo dia. Quando eu falo seduzir, não é somente de cunho sensual. Seduzir é manter a pessoa apaixonada, vai? Manter ela pelo menos feliz com você. E isso eu uso sempre. O que eu uso sempre? Como perceber a pessoa que está comigo e como saber me adaptar melhor a como ela está se apresentando naquele momento. Então a linguagem de influência também funciona para isso. Perfeito. Ó, Sandrinha. Ô, Sandra, tudo bem? Desculpa. O método que eu vi, o seu método, eu vou usar uma outra metáfora. Eu acho que eu gosto um pouco de metáfora. Eu devia aprender a estudar um pouco de hipnose, mas enfim. Cara, eu vejo muito como uma dança. Né? É incrível. Se você chega, né, vai para um lugar lá, vai dançar com uma pessoa que você nunca dançou antes, se você chega impondo demais o seu ritmo, vai ficar quadrado, não flui. Só que você precisa, de alguma forma, guiar, né? E apresentar o seu estilo, apresentar a sua forma. Então, é o tempo todo você testando e recebendo feedback. E aí você adapta e testa e recebe feedback. E de repente você percebe como o seu parceiro se movimenta e aí você já começa a se adaptar àquilo. E em segundos, às vezes, um casal que nunca dançou junto, cara, parece que dança há anos. Né? E aí fica aquela coisa linda, natural e fluida. Você já não sabe mais quem está controlando, quem está sendo controlado, e fica aquela coisa linda. E a vantagem da linguagem de influência é que, por mais que fique natural a esse ponto,
a pessoa que está usando a técnica conscientemente vai estar sempre ali, ó, no controle, apesar de não parecer. Eu acho isso genial. Eu também acho. Parabéns pela sua metáfora. Ganhou um bis virtual. Pronto. Depois você come seu bis. Linda metáfora e tem tudo a ver. É realmente uma dança, porque existe a comunicação, o teste, a adaptação. É exatamente isso. Vamos falar só um pouco. Eu estou muito encantado com esse tema. Bom, eu falo disso, né? Só podia estar encantado. Mas o que eu quero te dizer é que não é aleatório, não é que eu uso a linguagem de influência e as coisas acontecem. É o que o Thiago falou. Eu mapeio a pessoa, começo a gerar as estruturas linguísticas e eu testo, eu verifico. Testo o quê? O meu critério é, essa pessoa está comigo? O que é estar comigo? Ela está conectada? Ela está respondendo? Ela tem contato visual? Não precisa ter todo o tempo. Enfim, eu tenho alguns gatilhos, na verdade são critérios mesmo que eu avalio para saber se o que eu estou fazendo está conectando ou se eu preciso adaptar a estratégia. É exatamente a dança que o Thiago falou. Não é só saber falar, é ver se aquilo que você falou teve o resultado que você queria. Isso é chá, água ou café? É água. É água. Eu não deu tempo, cara. Eu cheguei em casa aqui atrasado, eu não consegui nem fazer um café. Tenho 23 cafeteiras aqui e não consegui usar uma. Não adiantou nada. Pronto. Mas maravilha. Em resumo, Alberto, é esse o ponto. Vamos lá. Algo mais? eu queria que você, se você puder, obviamente, que você pudesse aí dar um aperitivo do método, talvez mostrando alguma técnica ou dando um começo aí do caminho para o pessoal, para eles poderem colocar na prática. Enfim, pensa em alguma coisa que você pode entregar para os nossos ouvintes. Resolvo isso agora. Então, primeiro ponto, a forma como o Thiago falou, ele falou assim, pensa em uma forma que você possa entregar um passo a passo pessoal, de alguma forma, como que eles podem fazer. Só pela forma como o Thiago falou, eu já sei que ele quer um processo. Para quê? Para facilitar entendimento. Então ele está me pedindo o quê? Um passo a passo, e depois ele me pediu uma técnica. Eu vou fazer as duas coisas. O passo a passo é, obrigado, já que vocês não vão ter o repertório todo, uma coisa é essencial, saber ouvir valores e critérios. O que é valor ou critério? É aquilo que a pessoa verifica para avaliar se algo é adequado ou não. Isso é critério. E valor é o que você acha importante. Só de ouvir o Thiago, eu tenho 23 cafeteiras, não consegui usar nenhuma. Pronto. De maneira geral, ele já revelou, o que é óbvio, que ele é um cara que gosta muito de café, mas não só de ir na cafeteria, ele gosta de fazer. O que mais que ele deve gostar? Ele gosta da experiência. Que experiência? De fazer café, o aroma, servir o café e viver a experiência que o café proporciona. Ele me disse tudo isso? Ele disse. Mas ele disse muito rapidamente. Então, eu já ouvi, já entendi um pouco mais sobre o Thiago. Pronto. O que eu fiz? Só ouvi. Agora a técnica. Vamos usar uma técnica? Pronto. Vou falar para vocês uma técnica de influência rápida ligada com o que eu acabei de falar. Não é sempre que dá para você mapear as pessoas. E existem várias técnicas que a gente pode usar nesses casos. Que casos? Que eu não tenho tempo para mapear pessoas. Pronto. Uma técnica que eu ensino no curso que chama influência rápida, você reúne um valor, um move e um afasta. Eu já vou explicar o que é isso. Valor é aquilo que é importante para você. Uma ideia move é uma estrutura que indica que você está mostrando um benefício. Você está ajudando a pessoa a perceber e chegar em um benefício. Uma ideia afasta é uma ideia que mostra que você ajuda ou que você indica um problema. Dor e prazer. Então vamos supor que o Thiago esteja andando, eu quero vender para ele um treinamento, vai. E quando eu falo vender, não é venda de comércio somente. Eu quero fazer igual fez o filme lá do o Inception. Eu quero plantar uma semente na mente dele. E eu não tenho tempo, talvez eu esteja dentro do elevador. Então é claro que eu preciso de algum contexto. Então percebo que, vamos supor que de alguma forma eu queira que ele assista a minha live. Tá? Ele é um cara jovem, vamos supor que ele entre no elevador com uma camisa Star Wars.
duvido que ele fizesse algo assim. Mas supondo que ele fizesse, eu poderia olhar para ele e falar assim, olha, essa tua geração é uma das gerações mais inteligentes que tem. O problema é a comunicação. Muitos de vocês estão perdendo essa capacidade de comunicação social. Eu vou fazer uma live sobre isso e vou passar técnicas para acelerar o teu processo comunicativo. Se te interessar, Alberto Martin, PNL. Parei. Eu olho para a pessoa, capto algum valor possível, ele é jovem, Star Wars, aparentemente é geek, né? Assim, é nerd, aparentemente. Falo, cara, vocês são uma geração. Me permite, vocês são uma geração brilhante, vocês são muito inteligentes e vocês têm acesso a tudo. Uma coisa que eu tenho visto, entretanto, é a dificuldade de conectar com pessoas. Talvez não seja o seu caso, mas hoje eu vou fazer uma live e eu vou entregar técnicas comunicativas para pessoas como você. Se te interessar, Alberto Martin PNL no Instagram. Fim. O que eu fiz? Valores. De alguma forma, eu elogiei, falei, vocês são inteligentes, vocês são jovens, vocês têm tudo. Então, um tipo de elogio, um tipo de valor. Na sequência, um problema. O que eu vejo é, muitos de vocês não conseguem comunicar, não conseguem conectar socialmente. Existe uma perda. Afasta e, na sequência, um move. Eu vou entregar uma técnica hoje justamente para facilitar negociação, facilitar contato social para pessoas como você. Se interessar, mãozinha, que é aquela, não quero te forçar nada, se te interessar, no Instagram, Alberto Martin PNL. Pronto, tá feito. Demorei o quê? 10 segundos para fazer isso. Essa é uma técnica de influência rápida. Valor, move e afasta. Thiago, eu consegui transmitir o que você pediu? Para mim ficou muito claro e eu gostei da técnica. E eu tenho um comentário. Depois que você fica bom, né, porque tudo na vida é prática, né, até que você internaliza o método e aquilo nem parece mais um método para você de tão natural. Justo. Então, outro dia, minha cunhada fez um comentário que eu achei sensacional. Ela mora em Ouro Preto e ela me indica bastante cliente para a clínica, né? Muitos clientes lá de Ouro Preto, que eles vêm para BH, fazem tratamento. E um pouco antes da pandemia, ela indicou uma turma, veio muita gente, né? Vieram uns 6 ou 7 clientes para eu atender e foi engraçado que eu ofereço, Douglas e eu oferecemos meia hora do nosso tempo para uma avaliação gratuita. E o pessoal pergunta, cara, mas de graça, você não cobra nada? Os concorrentes ou a galera, colegas de profissão, eu não cobro. Aí o pessoal pergunta, mas por que você faz isso? Eu falo, cara, porque, sei lá, eu achei que eu tinha que fazer. Mas, na verdade, nossa taxa de conversão é 95% de quem vai para a conversa. E o interessante foi o que minha cunhada me disse. Ela falou, Thiago, agora quem me perguntar o que dizer do Thiago, agora eu vou dizer o seguinte, ele é muito profissional. Porque todos os meus amigos que foram conversar com você me disseram, o Thiago é muito profissional. Ele não força a gente a fechar nada. Ele explica e a gente é que decide se vai fechar ou não. Mas sabe o que eu faço, Alberto? Eu forço eles a fechar. Só que eles não sabem disso. E eles saem com a sensação de que a escolha é deles. E de um jeito profissional. Percebe os valores que ficam registrados na mente de 7 pessoas que foram em momentos diferentes falar comigo? Eu achei isso genial. Isso foi a validação do processo. Eu aprendi. Você já tinha me contado. Não sei se o pessoal sabe, eu já estudei com o Thiago e com o Douglas. E quando eu fui estudar com eles, eu estava super curioso sobre PNL. Sobre hipnose. E fui lá e eu queria saber tudo o que eles tinham para falar. Queria ouvir tudo. Eu não queria nem participar de nada, eu só queria ouvir os caras falando e tal, porque eu não sabia nada de hipnose, nada mesmo. Só a hipnose que a PNL demonstra que é muito mais ericksoniana, tá? Não era a clássica. Eu fui lá para ver isso. E num momento desses, o Thiago falou exatamente isso. Quando eu perguntei como é que é e tal, ele falou, olha, 30 minutos eu não cobro nada. E eu fui um dos caras que pensei, nossa, bacana isso, mas por que será que esse cara faz isso, né? E olha, eu aproveitei tua ideia. Então, assim, se alguém quer... Eu não gosto, não é que eu não gosto, eu não direciono a minha energia para atendimentos em programação neurolinguística.
Há pessoas que gostam disso mais que eu. Vinícius Campos é um deles. Vocês são pessoas que gostam mais de tratar do que sei fazer, mas eu prefiro treinar, dar aulas e tal. E hoje em dia, as pessoas, quando me procuram para tratamento, que vez por outra eu faço, eu começo assim, elas perguntam, mas quanto você cobra? Eu falo, para te ouvir, nada. Porque primeiro, eu quero saber se eu tenho condições de ser útil para você. E é lógico que eu vou conseguir converter. Mas o ponto é, eu vou converter se eu quiser. Porque não é todo mundo que eu quero tratar. E não é porque eu sou o bonzão. Tem gente que não... que é melhor passar para alguém que gosta muito. Por exemplo, né? Nem sei se eu posso falar isso. Quem é bom de tabagismo é o Vinícius. Ele é bom nesse negócio. Enfim, resumindo, tem caras que são muito bons em determinados assuntos. Portanto, deixa que eles tratem. E eu sei que, eu não sei se você faz isso hoje, faz tempo que a gente não conversa, mas na época você ensinou uma técnica de balão gástrico, né? Não sei se o nome é esse, mas para ajudar as pessoas a comerem menos, perder peso e tal. Você ainda ensina isso? Sim, sim, a gente está fazendo pesado o emagrecimento e essa técnica é bem bacana, continua no repertório. Perfeito. E se alguém me perguntar, portanto, Alberto, você consegue ajudar com distúrbio alimentar? Consigo, mas procura o Thiago, procura o Douglas, os caras gostam disso, os caras sabem fazer de uma forma que talvez eu demore mais tempo. Então, assim, passa a bola para quem sabe, velho. Essa é a minha sugestão. E vocês sabem fazer. Tinha um médico, eu não sei se vocês têm contato com ele, faz tempo que eu estudei com vocês, mas tinha um médico na nossa turma e ele usou a técnica. Aliás, vocês o conduziram no uso do balão. E eu lembro que depois a gente manteve algum contato pelo grupo e pela mídia social e eu vi perda de... Aliás, foi ele que me... Tinha um rapaz lá, amigo de vocês, que entrava num transe sonambúlico profundo. E o rapaz era médico, ele levou instrumentos. Eu achei lindo, porque eu estava lá observando tudo. E ele mediu pulsação, temperatura do cara. Velho, aí eu falei, ó, o negócio aí é sinistro. Então foi muito legal. Bom, tudo isso para te dizer. Indica o especialista, vocês são muito bons nisso. E eu aprendi que a gente precisa ouvir as pessoas, não há custo para te ouvir. Mas aí você me dá a oportunidade de dizer sim ou não. E, obviamente, se eu quiser converter, fica muito mais fácil. Então, obrigado. Estou falando assim em público, eu nunca te disse isso. Obrigado. Aproveitei a sua inteligência e sigo esse caminho em relação à terapia, que não é o meu forte. Pronto. Maravilha, maravilha. Que bom, cara. Vamos lá, Alberto, perguntas. A Fabiana Publicidade mandou aqui, ó. Valor, move e afasta. Esse afasta é o ato de sair? Adorei a pergunta. A Sandrinha está perguntando sobre a técnica de emagrecimento, depois o Thiago fala aí, tá? Sandra Kornfeld, uma aluna de inglês minha. Eu dava aula de inglês no passado, depois eu te conto. Adorei a pergunta. Os termos podem ser difíceis de entender. Afasta não significa fuga, pelo contrário. A pessoa que tem, a pessoa que se enche de energia no modo afasta, significa que ela percebeu um problema e a energia dela é para resolver o problema. Então, move é quem busca o benefício. Afasta é quem quer resolver o problema. Por que eu combinei valor, move e afasta? Porque eu não conhecia o Thiago. Eu não sei se o caminho, eu não sei se ele é predominantemente move para o contexto live ou se ele é afasta. Eu combinei as três para de alguma forma chamar a atenção dele. Então, o que é o afasta? É a pessoa que desloca a atenção dela para possíveis obstáculos e quer resolvê-los. Então, se eu dissesse algo como, por exemplo, a tua geração, é só um exemplo, a tua geração tem muito acesso à comunicação, mas está perdendo a capacidade de entender de gente. Se ele estivesse no modo afasta para a comunicação, ele ia falar, cara, é isso, é realmente isso. Muitas vezes eu me sinto até isolado, enfim, eu não estou conseguindo me comunicar. Peguei ele no afasta. Mas se ele não for afasta, ele ouve e faz assim, ele não conecta. Aí eu falo, eu vou mostrar numa live técnicas profissionais avançadas de comunicação. E isso serve para qualquer pessoa.
Supondo que ele estivesse no modo MOV, ou seja, o padrão comportamental preferido do Thiago naquele momento era MOV, ele falou, opa, você vai ensinar técnica avançada de comunicação ao vivo? Tô dentro. Então, se ele for MOV, eu pego a atenção. Se ele for afasta, eu pego a atenção. E como que eu chamo a atenção no começo? Valores. Ou valores, ou uma técnica de elogio, um apreço. Por exemplo, cara, eu admiro muito a tua geração. Vocês são inteligentes, vocês são diferentes, vocês têm um acesso à tecnologia que eu mesmo não consigo ter. Pronto. Elogiei o cidadão, mas não foi um elogio barato. Tipo, ah, legal teu fone. Não, é um elogio que faz a pessoa sentir-se bem com ela. Na sequência, eu entro no MOV e o afasta, sem esquecer de call to action, de pedir a venda. O que é pedir a venda? É mostrar o caminho. O que eu fiz no final? Hoje, se for do teu interesse, via Instagram, Alberto Martin PNL. Tá convidado. Eu mostrei. Tá feito. Então, em 10, 15 segundos. Eu espero ter respondido a pergunta dessa pessoa, tá bom? Não sei se eu fui claro. O que você acha, Thiago? Cristiano, olá, Cristiano. Claro, Mimi Viana, seja bem-vinda. Diz aí, quem perguntou, eu perdi aqui. Quem perguntou foi a Fabiana. Fabiana, depois aí ficou mais alguma dúvida, tá? Eu ia quebrar a pergunta dela, mas você já respondeu que ela também perguntou do MOV. Então você já explicou o MOV e afasta de novo. Então vamos passar aqui. Valores, apreço e chama para ação no final. Chama para ação. Maravilha. Fala mais sobre essa técnica de emagrecimento. A gente pode usar o finalzinho da live aqui e falar. Então, Sandra, fica com a gente aí até o final. Depois eu explico um pouquinho, mas é bem bacana. E não tem bicho de 7 cabeças, não. Mas, Alberto, tem um tempo pra caramba que eu vi a apresentação do seu método pela primeira vez. Foi bem próximo lá de quando você fez o nosso curso. Muita água passou debaixo da ponte. O que tem de diferente? O que você me conta de novidade? Muito bom. Até obrigado pela oportunidade. O que aconteceu? Eu estudo bastante programação. Programação neurolinguística não chega a ser algo simples no primeiro momento. E aí, quando você estuda, você quer apresentar o método da maneira mais completa possível. Só que nem sempre ele é acessível, palatável. Quais são as novidades? Eu enxuguei muita teoria e eu criei símbolos para que facilitasse a compreensão. Então o curso está mais enxuto, está mais leve e está mais voltado para a escuta. Antes eu mostrava muito, eu treinava muito com os alunos a capacidade de mapear, com planilha mesmo. Isso continua. Eu vou te ensinar a usar uma planilha no curso, vou te ensinar a usar um gráfico. Mas não é mais esse o ponto principal. Eu achava que as pessoas iam treinar muito e iam ficar boas. Que nada. As pessoas querem sair do curso já com a habilidade de ouvir e usar as estruturas linguísticas. Então eu direcionei o treinamento para isso. Ou seja, a habilidade de ouvir, perceber rapidamente as palavras, através das palavras processo, quais são os processos internos das pessoas e selecionar técnicas de fala para conectar rapidamente a percepção, a atenção e mexer nos comportamentos. Então, isso que mudou. Está mais rápido, mais moderno, mais visual e mais focado em conversa, em fala. E não tanto no mapeamento comportamental como era na época que o Thiago viu. Sensacional. Mas continua lá, né? O documento de suporte, porque ele é bem quadradinho, é bem organizado, é bem lógico. Isso facilita, né, para quem está começando. Tá tudo lá, as planilhas estão lá, as entrevistas estão lá, então vai ter tudo. Só que antes, o meu objetivo era te ensinar a traçar a planilha, porque eu acreditava que isso ia te dar base, e dá, foi assim que eu aprendi. Mas como as pessoas são muito imediatistas, já chega no primeiro dia e já quer saber, não, mas isso aí, o que eu faço agora? Eu mobilizei meus esforços para que as pessoas ganhem essa rapidez ao escutar e falar. No final do curso, quando as pessoas estão mais confiantes, eu falo, agora que vocês já sabem ouvir e falar, eu vou apresentar um documento, uma planilha, que vai te ajudar a especificar, fortalecer, solidificar o teu conhecimento. A pergunta do Thiago
pode até falar sobre ele. Possivelmente, por ele ser um cara processual, aparentemente processual, pelo menos nas perguntas que fez, seguir uma planilha, seguir um protocolo parece ser útil para ele. Então, é o porquê da pergunta. Eu vou manter. Você vai ter os vídeos e tudo mais. Só que o viés agora, o objetivo do treinamento é fazer com que você saia rápido em ouvir e falar. A consequência natural é você ter resultados e aí você querer se aprofundar usando os documentos e a planilha. Então o objetivo mudou, mas o conteúdo está lá, só que está mais moderno, está mais visual. Pronto, respondi tudo. Muito bem. E parece que você respondeu também a pergunta da Fabiana, porque ela se manifestou aqui, gratidão, então foi respondido. Agora eu tenho uma dúvida. Alberto, a gente estava conversando, foi até na hora que eu te puxei lá na live do Comotai, né, que eu estava falando sobre ensino à distância, durante a pandemia e tal. Na semana seguinte eu repeti Comotai, o pessoal gostou bastante, a gente falou sobre a oratória. Ele deu algumas dicas sobre técnicas de se posicionar no palco e tal. Aí eu tenho uma dúvida, assim. A técnica da linguagem de influência, ela é exatamente a mesma coisa se eu quero falar para uma pessoa ou para um grupo pequeno de pessoas, e se eu quero fazer uma apresentação para um grupo bem maior de pessoas? Ou existe alguma mudança? E se existe mudança, qual seria? Ótima pergunta, e também me permite dizer o seguinte. Vou até aproveitar para responder a pergunta da Conceição Loira. Uma coisa que o Motai ensina muito bem, e ele é ótimo para oratória, fiz o curso de vocês também, tá vendo? Eu fiz um monte de curso de vocês não fizeram nenhum meu, fica a dica. Pronto, fiz o curso, Motai é muito talentoso, e ele ensina realmente o posicionamento, etc. O que eu tenho para dizer aqui é o seguinte, a base de tudo isso é o estado emocional. A pergunta da Conceição foi, o que acontece com uma pessoa que precisa falar com outras pessoas, mas na hora de falar, trava? Se você estiver no estado emocional certo, você não vai travar. E eu vou além disso. Talvez essa pessoa trave porque ela fique ouvindo muito mais o diálogo interno dela do que dirigindo a atenção para o conteúdo que precisa ser ensinado ou transmitido. Então é uma questão que na PNL e na própria hipnose você resolve. Mas minha super dica para você é, trabalha a ancoragem, trabalha seu estado emocional, que você vai ter muito mais sucesso. Agora respondendo a pergunta do Thiago. Thiago, para falar com uma pessoa, um grupo pequeno e uma multidão, é a mesma coisa? Não. Para uma pessoa só, é infinitamente mais fácil de fazer o teste, né? O TOTS, teste, operação, teste, saída. Ou seja, estou conseguindo atingir o meu objetivo? Vou manter aqui nessa linha, uma pessoa. Um pequeno grupo, a minha sugestão, se for negociar, é encontrar a pessoa alfa, aquela que conduz. Se for para um grupo que você simplesmente quer falar para eles, você precisa usar a linguagem combinada. O que é isso? Eu não vou dirigir a minha atenção para o modelo de pensamento de uma pessoa. Se é para uma multidão, eu combino as essências comportamentais e aí eu garanto mais facilmente que eu vou chegar em mais pessoas. O que é fala combinada? Eu vou dar um exemplo aqui. Supondo que o Thiago seja MOVE, procedimental, e a Conceição, pelo que disse, seja afasta opções. Ou seja, são completamente diferentes. Ela me perguntou, o que acontece? O que é uma pergunta opção. Como é uma pergunta processo. Então eu vou responder para as duas pessoas ao mesmo tempo, tá? Olha, o que acontece? Acontece que você tem várias formas de lidar com isso. O estado emocional é uma delas. Eu sugiro que você, portanto, faça uma ancoragem no seu melhor estado. O próximo passo para você conseguir o seu objetivo é o treinamento contínuo. Agora eu estou falando com o Thiago. É o treinamento contínuo, porque esse repertório vai te dar essa segurança. Agora, se somente isso não for o suficiente, existem outras formas de você evitar esses problemas. Você pode, inclusive, me procurar, mas tá. Pronto, agora eu mudei para a Conceição. O que eu falo? Eu uso as linguagens de maneira combinada para que um público heterogêneo consiga prestar atenção em mim.
Tiago, eu respondi a sua pergunta? Perfeito. Isso porque, assim, né, a gente estudou sobre isso para poder falar, para fazer o curso de oratória, oratória hipnótica que você fez lá com a gente. Eu queria só ver a opinião do profissional aí, se eu não tinha falado alguma besteira, mas foi muito Não nesse falou sentido nada. que a gente Seu pensou. curso muito bom. É isso mesmo, o Cara, curso Heróis é muito bom. Eu sei que você não me perguntou isso, mas eu gostei do treinamento. Eu gostei do treinamento, porque eles trabalham nesse treinamento estados emocionais e ressignificação durante o processo. Eu achei muito bom, porque você está achando que você está estudando oratória e tal, mas você também está reformulando crença, instalando novas âncoras e modificando a sua percepção sobre o tema. Ou seja, quando falar, eles estão te preparando, mesmo que você não saiba, eles já estão te preparando para o momento. Eu achei a sacada de vocês genial. Ensinar oratória e preparar a pessoa emocionalmente, inclusive ressignificando crenças, para o momento ideal. Então, ó, bacana demais, super sacada. Espero que vocês possam continuar o projeto. Independentemente de caminhos. O que eu quero dizer com isso é, vocês são ótimos em hipnose. Continue ensinando essas coisas e com o ganho secundário da ressignificação do nível subconsciente. Pronto, era isso que eu queria dizer, porque achei top. muito obrigado. Agora toma essa aí no peito, ó. A Belinha, uma amiga que eu fiz aí semana passada, ela está morando agora na Alemanha, e aí ela perguntou, vários estudos chegam a dizer que a personalidade chega a mudar quando mudamos o idioma. Nós somos diferentes falando na língua materna e em outras, na língua materna e em outra, aprendida depois. Primeiro ela pergunta se a gente concorda com isso, que a gente é diferente falando na língua materna e uma língua aprendida depois e que isso pode chegar a mudar até a nossa personalidade. Então responde primeiro se você concorda, depois eu vou te fazer outra pergunta dela. Olha, personalidade eu acho forte. Eu sei que muda sim. Muda o quê? Muda a voz, muda a percepção e muda o impacto. Isso eu sei. Até por ter dado aula de inglês, a Sandrinha, não sei se ela está aí, se eu não me engano, uma das minhas alunas, ela é uma aluna que era da Volkswagen, eu treinava dentro da Volks, lá em São Bernardo do Campo. Então, uma das minhas alunas falou assim, Alberto, quando você fala inglês, sua voz muda. E muda. Então isso acontece? É real. Uma outra coisa que acontece, a lógica do inglês é diferente da lógica do português. Portanto, e o inglês é mais to the point, é mais direto. E é uma língua mais verbal. Ao passo que a nossa é uma língua um pouquinho mais prolixa, mais melódica, enfim. Existem diferenças e, portanto, é contexto. Tudo que está no contexto impacta comportamento, não personalidade, tá? Impacta a forma como você se direciona, se comporta. Isso eu garanto que sim, até porque já senti em mim. E a voz também, até por causa da forma como a gente usa as palavras. E só mais uma coisa, no meu livro tem uma experiência que não é uma experiência minha, tá? Mas eu ouvi de uma pessoa que eu sei que falou a verdade. Um ótimo hipnotista estava fazendo um show. E quase todo mundo entrou no transe, exceto uma pessoa. A pessoa que não era nativa da língua. Ela era fluente, mas os termos, a melodia e o impacto da experiência nessa pessoa foi completamente diferente. Então, sim, eu confirmo. Acontece, não muda a personalidade, mas muda comportamento. Basicamente, você vai agir de forma diferente. Respondi minha parte. Agora é com você. Eu não conheço as pesquisas, mas primeiro, parabéns, Belinha, porque é uma técnica de comunicação fodaça. Pesquisas apontam, estudos recentes comprovam, isso gera autoridade e comprovação social, isso é genial. Então, linguagem de influência. Mas, enfim, eu não conheço as pesquisas, mas o que eu sei da faculdade de psicologia que eu estou cursando é que tem duas partes bem no centro assim, do nosso cérebro que são responsáveis pela fala e pela compreensão da fala, e elas trabalham muito juntas, que é Brochard e Wernicke, não sei a pronúncia, e eu não lembro qual que é qual. Eu sei que uma é a interpretação e a outra é a fala.
E quando a gente está ali nos primeiros 3 ou 4 anos de idade, mais ou menos, a gente está acessando um negócio que chama a linguagem universal. O nosso cérebro ele não está programado para uma língua nativa ainda. Então, se você pega uma criança que nasceu no Brasil e leva ela para os Estados Unidos nesses primeiros anos de vida, ela pode internalizar o inglês do mesmo jeito que uma criança que nasceu lá. É como se o inglês fosse a língua nativa dela. E nesse período de 3, 4 anos, se ela aprende 1, 2 ou 3 línguas, é como se essas 2 ou 3 línguas fossem língua materna dela, porque o cérebro ainda está assentando, vamos dizer assim. Depois que essas duas áreas assentam e se cristalizam, está formado a linguagem nativa dessa pessoa ou as linguagens nativas. Depois disso, o máximo que você pode ter é uma fluência absurda em uma língua, mas o seu cérebro não vai interpretar igual ao ouvir ou ao falar a língua nativa e a língua aprendida depois desses 4 anos de vida. E como a gente está falando aqui, o Alberto falou muito bem do diálogo interno, etc. e tal, quando você fala, você escuta. Para você falar e escutar, você tem que pensar. Pensar ao sair e pensar ao internalizar. Então, se o cérebro age diferente ao falar a língua nativa e uma língua aprendida, certamente seus pensamentos vão mudar, seus sentimentos vão mudar, seus padrões internos vão mudar, seus estados emocionais vão mudar. Então, eu acho que isso acaba mudando tudo, né? Sim. Só um complemento. Todo mundo aqui tem experiência de xingar em outra língua. A maioria de nós. Mas para nós o impacto de dizer esses palavrões não é tão grande quanto dizer isso para uma pessoa da língua nativa. Ele se ofende, a gente acha graça. Esse é o ponto, porque não tem a mesma representação e impacto para nós e para eles. Inclusive, uma outra pessoa fez uma pergunta, mas você vai ler. A Conceição Loira disse uma outra coisa, Thiago. A menos que você queira fazer algum complemento, enfim. Ela disse, todas as vezes que eu sou escolhida para falar com as pessoas de um grupo, me apontam, eu não consigo falar porque ela faz TDS, todos entenderem, mas não sei o que está escrito aí. Me ajuda, Thiago, por favor. Deixa eu ver aqui. Agora eu achei. Todas as vezes que eu sou escolhida para falar com as pessoas de um grupo, todos me apontam melhor. A Loura falar... todos me apontam. Melhor a Loura falar, porque ela faz todos entender mais, sabendo que tem pessoas que parecem não querer ouvir ou entender. Aparentemente, ela está dizendo que sempre que tem que falar alguma coisa em público, ela é indicada porque ela tem essa facilidade natural de se comunicar e fazer todo mundo entender ali, e é mesmo meio que ela fala a língua da maioria. E eu mas aí não é uma pergunta, né? Então não é uma pergunta. Isso. É uma colocação. Eu conheci a Loura, ela é parente do Douglas. A gente deu um curso em São Paulo e ela foi. E realmente a Conceição, ela tem essa facilidade, né, de se comunicar. É aquela pessoa que você dá oi, aí de repente tem 1h30 que está falando com ela, você nem percebeu, sabe? Então, é isso aí mesmo. Agora, Loura, mesmo que isso, igual a gente falou, né, lá atrás, mesmo que seja natural para algumas pessoas falar bem, dá para aprender isso. E se você faz, como é o seu caso, Loura, se você faz já naturalmente, depois que você tomar consciência do porquê você faz, aí ninguém te segura, minha filha. Justo. Aí o céu é o limite. Vi uma pergunta do Alisson Ottoni aqui. Onde encontra o curso? Se você me permitir, Thiago, eu vou falar que tem um curso em breve. Se você não falar, que você já falou, mas se você não falar, você vai ficar chateado, né? Porque, você tá em casa, mete os pés na porta, pô. Pronto. Dia 28 de setembro, que é uma segunda-feira, vai ter um curso ao vivo pelo Zoom. Se você quiser mais informações e quiser aprender linguagem de influência, mapeamento e tudo mais, basta ir no site, né, no linguagemdeinfluencia.com, ou mandar um direct para mim, que a equipe vai entrar em contato e te passa as informações. É um bom momento, até porque quem fizer parte desse treinamento vai ter acesso ao curso gravado. Pronto, ela está agradecida aqui. Então, linguagemdeinfluencia.com ou um direct, 27 de setembro, 2 de outubro, linguagem de influência. Pronto. Insta. Você aprendeu a usar o negócio, né? Eu preciso aprender. Aqui, cara.
Você deve ter feito o update do software. Eu também fiz e tô apanhando. Não, Exatamente. na verdade, eu estava com beta do iOS 14 já há alguns meses, Ah, sabe? Mas aí agora que lançou a versão oficial, o Instagram atualizou para a versão original do iOS 14. Aí mudou tudo e me pegou de surpresa aqui. E justo, você eu viu também também não. que os links dos stories tá gigantesco agora na tela? Aumentou Não, o não espaço vi deles. ainda. Vou Repara olhar lá. isso aí. Bom pra gente, né? Tá chamando a atenção aí, ó. Pronto. Eu acho que a gente não vai ter muito mais tempo, não é isso, Thiago? Não temos não, cara. Tá acabando aqui. Na verdade, o Instagram liberou as nossas lives aqui para 4 horas. Só que, velho, quem pode, pode. Quem não pode, que se morde pra Sacode. lá. Pronto. Mas eu tô com prova na faculdade. Então, infelizmente, às 19 horas é meu deadline. Mas aí, Perfeito. cara, como não dá pra gente começar nenhum assunto, Alberto, cara, se você quer deixar algum recado, você quer fazer algum merchan, você quer falar alguma coisa, mandar um beijo, enfim. Quer declamar uma poesia? Olha, o Caico perguntou: curso de linguagem? É, curso de linguagem de influência. O que é isso? Eu vou ensinar a capacidade, né, a técnica de mapear comportamentos através da palavra, da fala e da leitura do comportamento não verbal também. Para quê? Para você ser capaz de selecionar as melhores estruturas linguísticas para influenciar comportamento. Ou seja, o que eu preciso ouvir para entender como a pessoa está se comportando, mesmo que ela mesma não saiba, e o que eu devo dizer para ela para que ela concorde comigo ou para que eu influencie o comportamento dela. Linguagem de influência é isso, espelhamento linguístico, mas com base na percepção do mundo subjetivo da pessoa. Ou seja, quem está na minha frente, eu saberei falar com essa pessoa rapidamente. Tá feito o merchan, meu querido. Muito obrigado. O Caico, na verdade, não sei por que tá Caico, mas é o Renan. O Renan é um jovem. Fala aí, Alberto, um jovem. Renan, desculpa, eu infelizmente fui olhar o nome aqui e li. Mas o nome dele é Renan. Renan, respondi sua pergunta. Seja bem-vindo a Mari. A Mari também é colega de profissão sua, não da hipnose. A Mari está estudando psicologia. Ah, E mais legal. um detalhe só, a Sandrinha falou que em alemão é assim também. O alemão é mais direto do que o português. Então, dependendo da forma como você fala, parece que a pessoa está te agredindo verbalmente. Tem impacto no comportamento também. Em português, nós somos mais melosos, inclusive, né? E Sim. também não sabemos dizer tanto não. Então, quando um alemão, um americano disser para você não, não se ofenda. É a cultura dos caras. Tem impacto também. Não é só a linguagem, é a cultura. Perfeito. Renan, consegui responder a sua pergunta? Daqui a pouco ele responde. Enquanto isso, eu vou só Flizinho. falar aqui do balão, então, né? Rapidamente para fechar. Pronto. Emagrecimento. Existem várias formas de atuar num processo de emagrecimento usando hipnose e PNL. Todas elas, de alguma forma, vão ressignificar. Ressignificar o quê? A sua relação com a comida. A sua relação com a comida, porque comer nunca foi na história da humanidade apenas manter o corpo nutrido. Freud descobriu isso e horrorizou Viena nos anos 1800 qualquer coisa, quando ele disse sobre a sexualidade infantil que a boca seria a nossa primeira zona erógena, zona de prazer. E a gente só nasce mamando, e nos primeiros meses de vida só mama e come, porque de alguma forma tem prazer ali. E a comida é associada ao prazer. E aí, ao longo da vida, isso vai sendo reforçado pela sociedade. Você está bem, você come. Vai comemorar uma vitória, você come. Deu errado alguma coisa, você come. Festa de final de ano, você come. Fartura é comida. Família é comida. Aniversário é comida. E tudo é comida. Então, vão se formando uma série de programações na nossa mente de comida é tudo, menos nutrição. É também, mas eu digo assim, o valor cognitivo e psicológico da comida vai muito além de nutrir o corpo. É muito Então, é mais muito emocional, né? sempre. Né? Se fosse nutrição, estava fácil de resolver, mas e a hora que você está de TPM e entra no brigadeiro? Não tem consciência que resolva.
O negócio está aqui, ó. Então, a hipnose vai trabalhar nessas reprogramações. E a técnica do balão gástrico hipnótico é literalmente, através de uma sugestão dada para a pessoa em transe, você coloca um balão gástrico nela, um balão no estômago dela, e dá uma série de sugestões que vão fazer com que ela sinta, de alguma forma, aquele balão. Ou ela vai ficar mais satisfeita comendo bem menos do que comia antes, ou em alguns casos ela vai sentir queimação, vai sentir refluxo, vai sentir mesmo que tem um balão no estômago dela. E aí esse nível de percepção da técnica vai depender do perfil de cada pessoa. Mas a reprogramação que a PNL, que a hipnose permite, é muito rápido e é muito profundo. Por isso é tão eficiente. E as pessoas emagrecem mesmo com muito mais facilidade porque está utilizando os recursos inconscientes para isso. E não é invasivo. Exatamente. Muito bom. Sandrinha, espero que você tenha gostado. Eu vi ele fazer, é suave e o rapaz teve resultado. É bem bacana. E é isso que falou, é sugestão. Muito bom. Cara, eu tô tranquilo, te agradeço demais. Escolhi a camisa, Alberto, em homenagem ao nosso tema. Johnny Cash, considerado um dos maiores cantores, um dos cantores mais influentes dos anos 2000, né? E o pai do country americano. Então é um cara que se comunicava bem pra caramba. E aí eu escolhi essa camisa em sua homenagem, porque é um cara que se comunica bem pra caramba. Eu lembrei de uma frase... aí tá muito bem. Eu lembrei de uma frase do Johnny Cash. Ele disse o seguinte, mas ele falou em inglês, tá? Então eu vou falar em português, que é a minha versão. Ele é o seguinte, no final, no dia do juízo final, ninguém vai te perguntar se você ganhou ou se você perdeu. Eles vão te perguntar se você jogou. Essa é a frase do senhor Johnny Cash. Não importa se você ganhou ou se perdeu. O importante é se você jogou o jogo. E com dois pés no peito, a gente vai se despedindo. Encerrando essa live magnífica. Alberto, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, jovem. Valeu, obrigado pela oportunidade. E um forte abraço para todos pelo tempo. E espero que tenha valido de alguma coisa. Quem perdeu, vai ficar gravado. É isso, eu espero que tenha gostado deste vídeo. Lembre-se dos 5 passos para você ficar por dentro de tudo que estamos lançando sempre aqui no canal em primeira mão. Saber as novidades antes do que todo mundo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, comenta alguma coisa aqui embaixo e manda este vídeo para pelo menos uma pessoa, ou melhor ainda, para um grupo de WhatsApp. Siga-nos também nas redes sociais para participar das promoções que sempre fazemos por lá. Você pode inclusive ganhar uma bolsa de estudos 100%, 0800, fazer um curso presencial com a gente e não pagar nada para isso. Os contatos do Alberto Martin também estão aqui embaixo, caso você queira encontrar com esse nobre rapaz nas redes sociais. Lembre-se, vídeos novos todas as terças e quintas, sempre às 18h30. Até a próxima e durma!